Boa tarde a todos e todas. Obrigado pela presença aqui nessa palestra, nessa aula. Obrigado pelo convite, maestro Roberto Ondei, né, que já conheço há pelo menos 12 anos. Eu acho que nosso último contato foi em 2009. Eu e a Miriam Mafono aí dando aula na sala de ensaio de vocês, se não me engano. Era uma igreja, eu acho, não era? Alguma coisa É, assim. Era uma igreja, era o salão de uma igreja luterana. Então, e agora a gente volta depois de 12 anos com muito mais experiência. Até diria que eu já tinha experiência naquela época, mas hoje não tem nem comparação a experiência que eu tenho em relação àquela época, né? Eu acho que eu vou poder falar muito mais coisas que condizem com a realidade da voz artística hoje do que naquela época. Naquele momento era o começo do segundo consultório, né? Primeiro foi em 2004, no Rio de Janeiro, na Rua Rio de Janeiro, em São Caetano. Aí depois a gente foi aqui para a Rua Pedro de Toledo e agora, aí depois na sala nova em 2009 com a Miriam. E hoje eu quero falar para vocês sobre a voz saudável, a voz artística e a voz social saudável e longeva, ou seja, duradoura para a vida e para a carreira, né? É, Doutor Reinaldo, sim, desculpa te interromper, viu? Eu só sim, queria, antes de mais nada, fazer uma apresentação sua, uma apresentação mais formal, claro. e primeiramente desejar boa tarde a todos que estão presentes. Obrigado pela presença de vocês. Esse encontro de hoje, que é uma oportunidade maravilhosa que nós teremos aí de muito aprendizado. Esse encontro ele faz parte do nosso ciclo de palestras e workshops que nós estamos produzindo com o Coro da Cidade de Santo André, chamado Workshops 2021. Né? Nós tivemos já esse ano um workshop de ritmos brasileiros, básico, né? E um workshop com o Reinaldo Puebla, que é diretor cênico e especialista em trabalho com coros cênicos. Ele fez um trabalho de preparação, né, para a gravação de coros virtuais, que foi bem bacana. E agora nós estamos tendo a honra, a grande honra mesmo, de ter aqui conosco hoje o Dr. Reinaldo Yazaki, que na verdade, ele é um popstar, né, da área de otorrinolaringologia no Brasil. E muito importante, tem um trabalho maravilhoso, ele é otorrinolaringologista, atende clinicamente, mas também é cirurgião, e trabalha com vozes, com todas as vozes, mas especialmente com a voz profissional e artística. E ao longo desses anos, como ele falou, ele teve um encontro conosco em 2009 que foi maravilhoso. Até mesmo os nossos monitores da época, que tinham muita experiência com voz, com saúde vocal, eles ficaram muito impressionados com o conteúdo que o Dr. Reinaldo levou. E naquela época eu convidei para participar do Coro de Santo André, ele quase cantou com a gente, mas ele não estava conseguindo, não tinha disponibilidade naquele momento. E agora, como ele disse, muitos anos depois, nós nos encontramos novamente. E além de ser um grande médico, uma grande referência no Brasil e fora do Brasil em otorrinolaringologia e principalmente em voz artística, ele também se tornou um artista divulgador da saúde vocal, né, e da longevidade vocal, porque longevidade vocal, desculpem, porque ele vem nesses anos todos divulgando conteúdo sobre saúde vocal, enfim, fazendo um trabalho muito bonito nesse sentido, e também, nos últimos 5 anos, ele é jurado do programa Canta Comigo, da TV Record. Então, ele é uma referência ali como jurado dessa área de otorrino, de saúde vocal, enfim, tudo isso. Então, doutor Rinaldo, quero te agradecer muito, muito, muito mesmo, em nome da nossa associação, Coro da Cidade de Santo André, do nosso coro, e também agradecer a presença de todos os cantores que estão aqui hoje, mas especialmente aos cantores que fazem parte dos nossos coros parceiros, que é o coro da UFABC e o Colégio Músico de São Paulo, e queria agradecer especialmente também ao maestro Nibaldo Araneda e a maestrina Ana Gansert, que estão aqui hoje presentes. Muito obrigado pela presença de vocês. E muito obrigado também à presença de todos os nossos cantores convidados aí que vieram, ou familiares dos nossos cantores, ou cantores que são amigos dos nossos cantores, que estão presentes aqui hoje. Doutor Reinaldo, fique à vontade, a palavra está com você. Muito obrigado.
Muito obrigado pela apresentação, né? Acho que foi até coisa a mais do que podia falar aí, viu? Mas enfim, aqui sou um ser humano normal, próximo de vocês. Me sinto no primeiro dia de trabalho, sempre, todo dia é meu primeiro dia de trabalho, independente de como a reputação cresça dentro ou fora do país. E é por isso que eu estou aqui, realmente com essa função e esse objetivo de divulgar a saúde da voz. Por que eu acho importante isso? Porque eu sei que ficar doente da voz acaba trazendo muitas dificuldades para o médico otorrino, para o fonoaudiólogo, para o professor de canto e principalmente para o artista, para o aluno de canto. E eu lembro muito bem quando eu tive que operar pela primeira vez uma diva famosíssima no nosso país, a sua corda vocal. É um momento de muita fragilidade, ansiedade, tristeza, né? Porque, eu não sei se você sabe, o cantor é meio dramático, né? Ele é sempre ansioso, não existe artista sem ansiedade, tá bom, gente? Se tem é porque está escondendo, se não aparenta é porque está escondendo. E eu lembro que essa cantora evoluiu super bem com a cirurgia de voz, porque foi bem indicada, mas passou bem os 14, 15, 20 dias super ansiosa, e essa ansiedade ela passa para o otorrino, passa para a fono, passa para o professor de canto e passa para o namorado também da pessoa, né? Então a família toda fica preocupada por saber para saber se a voz vai voltar. E, e é uma dúvida que tem que existir, né? Porque foi feita uma incisão na corda para tirar uma lesão que está atrapalhando, mas a gente não sabe se a cicatrização vai ajudar, né? Então, quando eu operei pela primeira vez uma diva, eu falei para mim, peraí, não importa que essa cantora está me pagando pela cirurgia, a melhor situação para o artista é ele nunca precisar de se operar. E eu acho que o meu maior valor enquanto médico otorrino não é diagnosticar a doença cirúrgica e operar, é diagnosticar a saúde e diagnosticar a saúde e diagnosticar a saúde a ponto de a pessoa falar, poxa, eu regi 6 coros e já tem essa situação aqui no consultório. Solei 5 vezes no Teatro Municipal ou em teatros municipais ao redor do país e mesmo assim a minha voz está intacta depois de um ano, né, de tanto trabalho. Então, essa aula sobre voz saudável e voz longeva que dura para a carreira visa justamente a ensinar vocês a como não deixarem a voz ficar doente, lesionada, machucada ou insuficiente para que vocês deixem de render 100% nas suas oportunidades de trabalho, né? E é isso. Bom, para quem não sabe, nós temos 2 cordas vocais e elas ficam em contato mútuo um com a outra cerca de 200 vezes por segundo até 1.600, 2.000 vezes por segundo no caso do canto lírico. Ou seja, em cada segundo, uma nota lá em cima, em 1.600 vezes, que é mais ou menos um outro sol, né? A prega vocal ela roça na outra corda 1.600 vezes em cada segundinho, gente. É muito roce, é muito atrito, é muita fricção. E se a gente não souber utilizar uma boa técnica, que envolve dosagem de tamanho de voz, volume adequado, uso de microfone ao seu favor, no caso do canto popular, ou uso de ornamentos, né, adequados, como distorções vocais do rock and roll ou do pop, melismas, né, construídos de uma forma mais saudável, ou saber dosar a quantidade de uso de voz ao longo da semana, porque a gente não só canta, mas também fala, a gente pode se machucar. E esse machucado, infelizmente, ele vai continuar a aumentar de tamanho na repetição do uso da voz sobre esse machucadinho. E que machucadinho costuma acontecer mais comumente na corda vocal? No meio das cordas, bem no meio, nessa região aqui, das 2 cordas, direita e esquerda, por exemplo, começa a inchar a borda de contato, numa corda e na outra. E esse inchaço, ele muitas vezes, quando você dorme, muitas vezes ele consegue reduzir o seu tamanho. E em algumas vezes, isso não acontece. Por quê? Começa a aumentar o tamanho dessa lesão, quando eu chamo de
somação de traumatismos, e essa somação de traumatismos vai fazendo um inchaço de um lado ficar maior, o inchaço do outro ficar maior também, e vai levando a voz a ter quebras de sonoridade, poda de notas mais agudas, evidenciação da região de passagem, que é mais ou menos no meio das tessituras, e acaba muitas vezes até determinando que o indivíduo não vai colocar aquela canção mais aguda no repertório porque não está saindo sem esforço, né? E é claro que essa situação é muito difícil, porque se a gente está diante de uma pessoa que fez sucesso com uma canção na década de 80, ela precisa continuar cantando essa canção que fez sucesso na década de 80, nas décadas seguintes, em direção até aos 70, 80 anos de vida daquele cantor, né? Então, pensar em saúde de voz envolve, antes de tudo, saber que não é só a prega vocal que se adoece, ou que somente a doença da corda vocal leva à rouquidão. A gente, quando está acometido, afetado por refluxo na garganta, que é a volta do ácido lá do estômago, pelo esôfago até a garganta, ou com rinites de alergia, ou seja, nariz tampado, com secreção que fica pingando para trás, ou eu estou gripado, gente, por coronavírus, por influenza, ou eu estou com uma infecção bacteriana que vem em cima do coronavírus, em cima do influenza, que deu uma sinusite, uma rinite bacteriana, e isso fica pingando lá para trás. Por mais que a voz não esteja afetada, ela vai ficar com um obstáculo a mais para sair, para ser emitida com saúde e sem esforço. E é justamente isso que a gente busca em canto. Né? Ter uma apresentação linda, que consiga trafegar pelas diversas notas da tessitura, que costumam ser de 14 a 28 notas em cada cantor, e que a gente, com a nossa arte, consiga encantar a plateia e realmente ver o nosso impacto na vida da audiência, né? De quem está nos assistindo. E então, é mais do que pensar somente em saúde de voz, ou exercícios para voz, ou ter acompanhamento do professor de canto, né, que é, de fato, o tutor crônico infinito da carreira inteira de um cantor, no caso de vocês, o Roberto Ondei, por exemplo, ou professor de canto particular, vocês precisam sempre pensar ter um otorrino para acompanhar a carreira de vocês, que não precisa ser o Dr. Reinaldo, né? E ter também um fonoaudiólogo para acompanhar a carreira de vocês. Eu sou partidário da ideia, e eu gosto muito de falar isso para todas as plateias, que o meu ouvido, enquanto médico com 17 anos de experiência em voz artística, ele mente na minha concepção de doença ou saúde sobre a voz de um cantor que chega a mim. O ouvido do fonoaudiólogo, por mais que ele tenha 40 anos de experiência, pode mentir sobre a presença de saúde ou de doença na voz do seu paciente. E o ouvido do professor de canto, por mais que ele tenha experiência, também pode mentir sobre a concepção de saúde ou doença daquele estudante, aluno ou cantor profissional que está sendo regido ou recebendo a aula daquele professor. E até do próprio cantor. Isso eu vejo na prática, que tem gente que vem para ver o refluxo comigo e descobre que está com uma lesão, que não sabia que tinha. Então, o ouvido do próprio cantor e as próprias sensações do próprio cantor podem mentir sobre a concepção do binômio saúde e doença dentro da própria voz do cantor. Mas tem uma coisa que não mente, gente. A câmera. Câmeras que veem as cordas vocais, veem as estruturas que compõem o trato da voz, que são faringe, fundo de nariz, nariz direito e esquerdo, septo, né? Secreções, cordas vocais, língua, cavidade oral. As câmeras não mentem. Onde a gente precisa ter a humildade de aceitar que, para a gente ter certeza da saúde, do trato da voz e das cordas vocais, a gente precisa de um otorrino parceiro para te avaliar. E é quando eu digo que vocês precisam de um check-up de voz anual, tá bom? É muito importante pensar nisso, né? Claro, a gente sabe que existe uma variação normal
da possibilidade de procurar auxílio de médicos otorrinos especializados em voz. E, segundo, médico procura também a capacidade e possibilidade de vocês procurarem médicos otorrinos especializados em voz artística. Mas é inegável como esses dois especialistas dentro do otorrino, tanto em voz artística quanto em voz, eles vão poder agregar mais ao tratamento de vocês, porque eles detêm câmeras mais potentes em seus consultórios, né? E como eu disse, existe uma coisa que não mente, uma boa câmera. O ouvido humano lhe mente em todos os âmbitos. E dentro da classe artística, posso até dizer que a voz do cantor é a voz mais blindada contra a lesão. E por que eu digo isso? Porque o cantor, ele sente, às vezes, pequenas lesões. E se não sente, é porque ele conseguiu contornar essa pequena lesão com técnica, né? Cobrindo um pouco mais a voz, misturando mais a voz com menor potência, alongando mais a prega vocal, jogando a voz para a voz de cima após a passagem, né? Para tentar fazer uma mistura de maneira que não denote a doença. E ele faz isso sempre. Quando está cansado, quando está com uma laringitezinha, quando gritou o gol do Corinthians lá no estádio, depois foi cantar naquela mesma noite, depois do estádio, né? Então, faz parte da vida do cantor viver com dificuldades vocais e contorna até certo ponto sozinhos. E existe uma vantagem nisso, que o show continua. Mas existe uma outra desvantagem nisso. Quando eu canto, tanto contornando uma lesãozinha, o que acontece? Aquilo começa a fazer parte de mim. E fazendo parte de mim, eu jogo para instâncias superiores a cura e acabo não procurando ajuda ou o diagnóstico. Se a gente não procura o diagnóstico, eu costumo dizer que nós temos o efeito de pedregulho que desce montanha abaixo de neve, né? Que começa um pedregulhinho lá pequenininho lá em cima, e desde a infância a gente vê os desenhos animados, né? Que o pedregulhinhozinho vai descendo, vai aumentando e depois vira uma avalanche de uma bola gigante que acaba caindo na cabeça do Tom ou do Jerry, né? Então, acho que é interessante vocês lembrarem. Denunciei a minha idade agora, desculpa, tá? Né? Então é isso, uma lesão pequena na vida de um cantor ocupado. Eu estou falando de cantores ocupados, tá bom, gente? O cantor ocupado, ele tem agenda toda semana e às vezes para meses, tá? Uma lesão pequena, ela vai inevitavelmente aumentar quando a pessoa tem ocupações fixas durante semanas a fio, meses a fio, durante o ano inteiro a fio, né? Então, um dos motivos de se ter um acompanhamento médico é que você possa ver anualmente se as suas cordas vocais ambas estão normais, tá? E tem um valor inestimável nisso. Olha só, se você tiver com 25 anos de experiência, seja você um cantor lírico, solista, que ganha já 10 mil reais para o Resta Noturna, ou um cantor popular, né, que vai ganhar seus milhões centenas de milhares de reais numa noite, né, para fazer um show, né, chegou aqui no Brasil a valer um show de uma noite 700 mil reais por sertanejo. Hoje não existe isso porque já começou a podar, né, já tem uns 4 anos podando esse tipo de financiamento. Olha só, se você ficar doente, você vai buscar um otorrino qualquer, sem experiência, para cortar sua corda vocal? Você vai procurar um hospital que às vezes não tem instrumentos, né, com qualidade para fazer a sua cirurgia, né? Você vai querer escolher alguém que trate a sua corda vocal com carinho, responsabilidade e, acima de tudo, experiência cirúrgica, né? Não estou falando mal de ninguém aqui, né? Só estou falando como seria o raciocínio dos pacientes que eu atendo aqui no meu consultório. E por isso, para a gente não passar por essa situação em que a cirurgia é praticamente obrigatória, existe essa situação, a gente precisa ter um acompanhamento anual, porque a gente consegue, com o acompanhamento anual, detectar pequenas coisas. Se a lesão é pequena e não existia no ano anterior, quem sabe ela tem a cura, né? Eu até digo, se a lesão é pequena e ela tem 4 meses de duração, 4 meses torna essa lesão recente. E se ela é recente,
ela tem cura com repouso de voz, terapia de voz e remédios. E aí, se a gente cura sem cirurgia, é óbvio que todo mundo fica mais feliz. Para que vocês tenham uma noção também, fazendo as contas, para uma consulta em média de R$ 500 com um otorrino, olha só, um processo cirúrgico inteiro, vamos colocar anestesista, cirurgião, auxiliar, 2 meses sem poder trabalhar com a voz após a cirurgia, pagamento de aluguel do centro cirúrgico do hospital, as consultas pós-operatórias após 30 dias, né, no médico otorrino, e a fonoterapia de 3 a 6 meses, olha só, somando tudo isso, uma cirurgia nas minhas mãos, na média dos cirurgiões de voz do país, pode custar o procedimento todo, o processo todo, colocando tudo na ponta do lápis, no Excel, né? Pode custar até 100 vezes o valor de uma consulta de R$ 500. Aí eu pergunto para vocês, é melhor esperar ficar doente ou é melhor fazer uma consultinha, nem que seja pelo convênio, para ver as cordas vocais e verificar se elas estão realmente saudáveis? Tá? É muito importante que vocês tenham essa noção, porque eu tenho certeza, na hora que vocês ficarem doentes, vocês não vão querer qualquer cirurgião para cuidar da sua corda vocal, né? Tem que ser alguém que tenha uma indicação, alguém que saiba realmente manejar a voz do cantor, né? E aí eu não estou falando só de mim, né? Tem outros otorrinos e outros cirurgiões no país também. Mas acho que esse papo é interessante, porque muitas vezes a gente não dá atenção para a possibilidade de um dia se machucar, né? Agora no Canta Comigo, quem está acompanhando, esse ano eu tive 2 surpresas, né? 2 pacientes meus marcaram, né? Conseguiram passar nas audições, não me avisaram. E desde a sexto ou sétimo episódio, veio a Mayara Luna. Mayara Luna é uma cantora do ABC, uma cantora com uma pronúncia de inglês perfeita, uma mistura maravilhosa, só que quando ela chegou para mim, em 2019, ela não estava assim. Ela estava totalmente desacreditada, tinha perdido todos os seus agudos, e ela passou na audição, porque ela é muito boa cantora, e ela fez uma surpresa, porque eu não sabia que ela ia passar, e ela falou que quem tinha salvo a voz dela era o Dr. Reinaldo, em rede nacional, para milhões de pessoas dentro do país, incluindo pessoas da Europa, Ásia, pela Record e também Netflix. E isso me deixou muito emocionado, né? Porque quando eu vi, ela tinha 3 pólipos nas cordas vocais. E ela conseguiu, pelo fato de ter procurado ajuda com menos de 6 meses de queixa, curar esses 3 pólipos enormes com remédio, acompanhamento médico e fonoterapia. E eu paguei a minha língua, porque quando ela chegou e eu vi lesões grandes, eu logo imaginei que aquilo não tinha só 6 meses, tinha mais tempo. Mas no final das contas tinha menos de 6 meses, provavelmente, porque dentro de 2 a 3 meses, seguindo os passos clínicos, com exercício de voz, remédios e acompanhamento médico, e redução de carga de trabalho, ela conseguiu ir curando. Em 3 meses, ela estava 90% melhor dos pólipos. Em 6 meses, ela estava curada. E com o ano, vocês nem conseguem imaginar a diferença da corda vocal dela em relação ao primeiro exame feito em 2019. Né? Então, e por que deu certo o tratamento dela? Porque ela procurou ajuda antes das lesões amadurecerem. Né? Lesão amadurece, além de crescer, né? Receber um cultivo de crescimento, a lesão na corda vocal também amadurece. Vocês precisam saber disso. Né? Então, a orientação que eu deixo para vocês é que, além do check-up anual, a avaliação com vídeo, a gente tenha noção de que, se a voz não voltou ao normal após um período de dificuldade, de rouquidão, de evidenciamento da região de passagem ou de poda da região aguda, seja do canto lírico ou do canto popular, é necessário que a gente não espere mais do que 1 mês, 2 meses procurar ajuda médica, tá bom? Tá? E vocês precisam encontrar médicos que têm bons equipamentos. Tá? O check-up de voz no cantor, ele tem que englobar não somente a naso, que consegue ver a garganta que canta, mas também o exame feito pela boca, ou por cima, ou pelo canto,
para ver a corda vocal em melhor definição, maior tamanho e maiores detalhes, né? Que é a laringoscopia. Tem 2 exames. Um é feito pelo nariz, que é um exame superficial, que vê tudo escuro, menor e que não serve para nada para ver a corda vocal do cantor. É importante que vocês tenham noção disso, porque eu tenho muita gente que chega a mim com lesão e que tinha passado em outros otorrinos que não tinham o equipamento de ver a corda vocal pela boca e fizeram a nasofibroscopia, que infelizmente é um exame pífio, muito ruim para se bater o martelo para dizer que não tem nada na corda vocal. Para que vocês tenham noção, eu tenho aqui no meu consultório uma naso de alta definição, é pelo nariz. Ela é de alta definição porque ela tem 700 linhas de definição, uma iluminação perfeita e é digital, não é analógica. Às vezes eu falo para o paciente no final da primeira parte do canto, né, com a naso, olha, parece que está tudo bem na sua corda vocal. Aí eu vou lá, coloco o aparelho lá para higienizar, volto, examino pela boca e falo, pois é, até eu, que trabalho há 17 anos com canto e com cantores, eu acabei de ver que, na verdade, tem um inchaço na sua corda vocal, que só foi passível de ser visto pela laringoscopia com estroboscopia. Então, é importantíssimo que vocês saibam essas diferenças. Então, não se contentem com diagnósticos dados pelo exame que entra pelos buraquinhos do nariz. Tá bom? Vocês não vão esquecer disso? Esse é um dos ensinamentos mais importantes, tá? E se você está com dificuldade na voz, você precisa, além do exame feito pelo nariz, do exame feito pela boca, e consegue ver a corda vocal aumentada em cerca de 20 vezes de tamanho. Bom? Com zoom, um exame, inclusive, que, segundo câmeras boas, você consegue contar, às vezes, o número de veias que tem na corda vocal, o que é impossível de ver com a nasofibroscopia feita pelo nariz. Então, é importante que vocês tenham essa noção. Mas quando as pessoas falam assim, doutor Reinaldo, querendo ficar rico, né? Check-up uma vez por ano, vai encher o consultório só de check-up, né? Olha, vou dizer para você que eu acho que eu vou ficar muito rico se eu deixar todo mundo ficar doente e vier operar comigo, né? Já que eu sei que o cantor profissional não quer operar com qualquer um, imagina todo mundo chegando e cobrando 20 mil reais a minha parte de cirurgia, né? E você coloca aí 3 cirurgias no mês, aí que eu fico rico, né? Fico milionário, né? Mas não, eu descobri que a minha função para vocês é evitar esse processo todo. Por mais que eu seja um cirurgião apaixonado pelo bisturi, porque eu sei que quando a gente opera, a chance de ficar bom é tendendo a 100%, né? Aqui não temos nenhum cantor com dificuldade pós-operatória de voz, mas eu descobri que o meu maior valor é prevenir a cirurgia na carreira inteira de vocês. E por falar em carreira, né? E quanto tempo que eu tenho que tomar cuidado da voz? Geralmente são 60 anos, né? A pessoa começa a cantar com 18 anos, 20 anos, e até os 80 vai cantar. Talvez não cante na mesma quantidade de shows, mas dos 65 anos em diante são shows geralmente de eventos, de Dia das Mães, Dia dos Namorados, né? Natal, pré-natal, né? E isso acaba ajudando a manter o prazer do palco e também então o dinheiro para manter também a vida, né? Então a vida do cantor envolve também tráfego para pedagogia. Tem muita gente que depois de certo tempo começa a dar aula, né? Porque aprende melhor a técnica e sabe transformar isso em palavras e orientações para sobreviver também como pedagogo do canto, que tem um valor inestimável também, né? E eu digo que esses cuidados com a voz, eles são mais importantes ainda naquelas pessoas que trabalham muito com a voz. Aqui no ABC está muito na moda, às vezes um show que começa num casamento e vai até o último convidado ir embora. Então, às vezes tem show que chega a 5 horas de duração, gente. Isso, na minha opinião, é totalmente antinatural, com risco de lesão, mas não tem como a gente julgar, né? Porque é trabalho, e se é trabalho, a pessoa precisa do trabalho, tem que trabalhar conforme né, a banda trabalha também. Mas, na medida do possível, eu digo que 2 horinhas seria o ideal, no máximo, de uso vocal
por evento noturno, no caso dos cantores da noite, né? Nós temos vários âmbitos da arte e cada uma tem sua peculiaridade, né? Outra coisa que eu gosto sempre de dizer para vocês é que cantar lírico não é a mesma coisa que cantar popular, e cantar popular, para ser um bom cantor popular, você não precisa ter passado pelo canto lírico algum dia. É importante que vocês saibam disso. Demorei muito tempo para chegar a essa conclusão, tá? É uma conclusão que demorou 8 anos de carreira para eu chegar, né? Ou seja, em 2012, de consultório, né, voltado para essa área. Então é importante que vocês saibam que o canto popular contemporâneo ele precisa de um volume menor à medida do possível, para misturar melhor, mais fácil a voz, e porque na maior parte das vezes vai poder utilizar o microfone ao seu favor, né? Quando tem microfone, tem que usar uma voz menor, tá? No canto lírico, ao contrário, a tradição do canto lírico é você não usar microfone, né? Tem mudado. Há salas grandes no restante do mundo que já têm usado uma meia dúzia de microfones para auxiliar o cantor. Eu vi isso no Teatro Alla Scala. Eu tive a oportunidade de ser convidado para dar aula no congresso de médicos que tratam de performance de profissionais, né, de artistas profissionais, e dentro da grade do congresso estava a assistir uma ópera dentro do Teatro Alla Scala de Milão, né? E era Porgy and Bess. Então, dentro de Porgy and Bess, acho que mais da metade do elenco era americano, e tinha 4 microfones no chão do teatro e mais 2 ou 3 pendurados logo na linha em que ficam os artistas na maior parte do tempo. Isso já denota que existe uma preocupação em auxiliar o cantor a não precisar chegar na maior voz possível, né? E é importante, né, isso, porque a gente sabe que um dos vilões da voz é a voz potente. A potência é essencial, né? Eu diria até que dentro do Canta Comigo a gente percebe que aqueles que têm acesso à potência, em algum momento da canção, às vezes fazem os jurados levantarem para cantar junto, com maior probabilidade. 3 vilões da voz: potência, punch, intensidade, firmeza de sílabas específicas durante a fala ou canto, e peso de todas as sílabas dos fraseados falados ou cantados. Então, esses são os 3 vilões da voz. E se vocês conseguirem dosar isso à medida do possível, principalmente nas semanas com maior quantidade de trabalho utilizando a voz, posso afirmar para vocês que a voz tende a ficar mais estável, do ponto de vista de ajustes vocais, e mais saudável em direção a esses 50 ou 60 anos de carreira, né? E é muito importante lembrar disso, né? Voltando, né? Mas doutor Reinaldo, como é que eu sei dosar esse tipo de coisa? A gente sabe que o processo de produção de voz, eu percebi isso no consultório, ele é mais livre no indivíduo que usa a voz de forma mais equilibrada. Nossa, doutor Reinaldo, mas você falou uma coisa óbvia, né? Uma voz usada de forma equilibrada dá mais liberdade ao cantor. Mas a gente foi também entendendo o que é voz equilibrada, né? O que é voz equilibrada? A voz equilibrada é aquela que tem ajustes com amplitude ampla de espectro de movimento. Então, nós sabemos que as cordas vocais, elas encurtam no grave, alongam nos médios e alongam no máximo nos agudos e voltam a encurtar nos agudos mais agudos, certo? Então, encurta, aumenta, 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 depois encurta nos agudos mais agudos. Isso acontece tanto no canto popular quanto no canto lírico, certo? Então, esse alongamento fácil é um dos movimentos mais importantes na vida de um artista, de um cantor. E, pasmem, não é comum. Por quê? No sertanejo, por exemplo, eles são cobrados a todo tempo para cantarem potentes. E a potência antagoniza o alongamento das pregas vocais. Outro movimento muito importante é o movimento de levantar a laringe e de baixar a laringe. Não se canta só com laringe baixa. Isso quem faz é o canto lírico. O canto popular vai permitir laringes que sobem para auxiliar o timbre e a fisiologia, conforme a necessidade do estilo específico. Quer ver um estilo que trabalha com canto com laringe mais alta sempre? Rock and roll. É virtualmente impossível o cantor de rock cantar
com laringe baixa ou intermediariamente mais baixa. E alguns estilos de gospel, incluindo os profissionais também, se a gente baixar um pouquinho mais a laringe, a gente vai deturpar aquilo que nós esperamos daquele estilo gospel, né? Então é importante que vocês saibam que não existe somente o canto de laringe baixa. Tem o canto de laringe baixa e tem o canto de laringe mais alta. E não há nada de errado nisso se o cantor, seu professor, seu tutor, seu fono souber adaptar a voz para essa situação de laringe mais baixa, um pouco mais alta e mais alta. Né? Então, o segundo movimento, que é muito importante para a vida de um artista, é saber controlar a laringe no pescoço de forma livre. Eu chamo de liberdade de movimento vertical. Laringe que sobe fácil e desce fácil. Mas, doutor Reinaldo, o que é mais importante na vida, como exercício na vida de um cantor? É o modo como ele abaixa a laringe. Então, o movimento de baixar a laringe é um movimento essencial, pelo menos para o exercício. Por quê? A gente não, às vezes, não posso chegar para fazer um cover, né? Um cover de Elis Regina, que sempre utilizou uma laringe um pouco mais alta, e pedir para cantar com laringe baixa. A gente deturpa aquilo que nós esperamos para aquela voz. E provavelmente muita gente na plateia não vai gostar daquela voz. E isso não é minha concepção, é o que eu tenho percebido aqui em todos os populares que têm chegado. Quando a gente sugere a voz de laringe mais baixa para cantores consagrados, 90% deles rejeitam na hora. Essa voz eu nunca gostei, sempre fugi da mesma, então precisamos encontrar uma forma de essa voz não precisar ganhar escuros de canto lírico. Tá bom? É uma constatação da prática aqui que eu estou passando para vocês. Outro movimento muito importante, a gente quando está cantando, pode cantar com predominância de laringe, pregas vocais, ou com participação de laringe e auxílio dos eu chamo dos amigos, né, universitários do Show do Milhão. Lembra do Show do Milhão? Quando não tinha resposta, eu ligava para alguém para me ajudar, né, a responder aquela pergunta cabeluda, né? Então, na voz também tem isso, a gente pede ajuda. Sabe quem são os universitários? São a língua, o fundo da língua, aquela parte grossa lá do fundo, perto da cartilagem da laringe, a base da língua. As falsas cordas vocais, tem as verdadeiras, e em cima tem as falsas. E as falsas, quando elas contraem, elas ajudam a corda vocal a ficar mais juntinha. Nós temos o outro universitário, o movimento de levantar a laringe, que une mais facilmente as cordas, e o outro universitário é o uso do tubo da faringe, que pode ficar mais largo ou mais estreito. E quando está mais estreito, ele pode auxiliar também a emissão. E o último deles é a participação maior ou menor do nariz durante a fonação. Acho que todos vocês sabem que a gente não tem como cantar sem nenhuma participação de nariz, ainda mais no português brasileiro, né? Tem como reduzir, mas anular é impossível, né? Português brasileiro tem muito nariz, francês tem muito nariz, e até o inglês tem nariz, apesar de ser uma língua com pouco nariz em relação quando comparamos com o nosso português brasileiro, né? Então, tem gente que, infelizmente, aprende a utilizar mais os universitários do que a própria corda, né? E tem estilos que fazem isso desde a primeira nota da canção até a final, rock and roll. Como é que o roqueiro consegue fazer distorção vocal da primeira sílaba, da primeira estrofe da canção até o final do terceiro minuto de canção num show que dura 1 hora e meia, às vezes. É porque ele relaxa as cordas vocais, deixa mole de um lado, mole do outro e pede ajuda para os universitários da voz, que é a base da língua, pregas vestibulares, falsas cordas vocais, o tubo da faringe e cavidade nasal. E tudo isso vai ajudar a compor o que a gente chama de mistura, né? Que é a negociação que o sistema faz entre participação de corda vocal ou de universitários ou auxílio de um ao outro, para que a gente consiga chegar ao objetivo esperado para aquela tribo específica de estilo, de subestilo de canto popular contemporâneo, por exemplo. Para que vocês saibam, essa colaboração entre corda vocal e universitários da voz é muito menor a colaboração dos universitários da voz no canto lírico, porque é um canto que ele tem que estar protegido, né? Então ele preza pela participação maior de apoio respiratório e cordas vocais.
O trato ajuda, mas não como ajuda para o belting do teatro musical, para o rock and roll, para o gospel, para qualquer tipo de canto, de estilo de canto contemporâneo popular, né? Então, a gente foi aprendendo como avaliar cada um desses pontos. E com esse tipo de avaliação, a gente chegou a uma conclusão de que é possível auxiliar o próprio cantor, o professor de canto e o fonoaudiólogo. Cantor, a encontrar um caminho por conta própria, professor de canto, fazer uma aula mais customizada para aquilo que precisa ser trabalhado naquele cantor, e o fonoaudiólogo a fazer um programa que não trata somente a voz doente, mas trata também, como personal trainer da voz, os exercícios que ajudam a voz a ficar mais amplamente preparada do ponto de vista biomecânico para desempenhar o máximo nível de performance junto do coro de Santo André, né, dentro do teatro musical em São Paulo, ou dentro do show internacional numa turnê mundial. Então é importante que vocês saibam que tem como ver isso. E isso é o que define a minha carreira nesses 17 anos. A busca incessante por achar como eu poderia, com as minhas câmeras, auxiliar o próprio cantor, o fonoaudiólogo e o professor de canto a manter essa voz mais equilibrada, né? E como cuidados da parte desse trato da voz, o trato da voz é composto, né, de pulmão, certo? Pregas vestibulares, faringe, língua, céu da boca, campainha, cavidade nasal, seios da face, da frente, do rosto, fundo de nariz, né? Região de amígdalas, isso tudo faz boca, dentes, tudo, o posicionamento da língua dentro da cavidade oral, tudo isso pode auxiliar ou pode atrapalhar a voz. Se eu tenho uma amígdala grande, e grande mesmo, ela vai atrapalhar a voz. Porque ela funciona como uma cortina de esponja que era para estar aberta, mas infelizmente está atrapalhando a saída da voz da cabeça. A cabeça tem 2 buracos por onde sai a voz. Um buraco é a boca e o outro buraco é o nariz. Portanto, se eu tiver um nariz com desvio de septo grande, rinite que sempre fica dando novidade, nariz tampado dia ou noite, ou de madrugada, ronco noturno, né, um sono não reparador porque não está dormindo direitinho por causa da apneia, ronco, amígdala que sempre está dando infecção, então hora está menor, hora está maior, tem que usar antibiótico, né? Só o fato de não ter o canal aberto faz o cantor ter que fazer esforço para esconder esse nariz tampado. Porque olha só o que acontece se eu tiver um nariz muito tampado, gente. A minha voz fica assim, ó. Eu tenho tanto para mim. Fica muito nasal. E esse grau de nasal no nariz tampado, eu chamo de voz de nariz tampado. A voz de nariz tampado, gente, não passa, não canta comigo. Não passa na audição para conseguir ganhar vaga para gravar um single. Não vai passar, gente. Desculpa, porque aquilo é percebido por quem entende, né? Então, o cantor ele precisa ter o melhor nariz possível para respirar. Se tem rinite, tem que fazer acompanhamento para tratar e acompanhar a sua rinite. Porque, do contrário, pode ser que aquilo se reverta em redução da beleza global daquela voz, né? Então é importante que vocês saibam disso, né? Se tem muita rinite, tem que ter acompanhamento do médico otorrino e de alergista. Se tem desvio de septo e fica tampado o nariz todo o tempo, e toda vez que vai cantar, alguém pergunta se está gripado, tem que tirar esse desvio de septo, né? Porque atrapalha a beleza da voz, tá? E a gente já sabe disso, foi colhendo, eu estou com mais de 400 cantores operados. E muitos cantores falam que com poucas semanas de cirurgia, já sentem que a voz fica mais misturada, mais facilmente misturada. Só pelo fato de ter os 2 corredores constantemente mais abertos, né? O refluxo é outro fator também que atrapalha sobremaneira a voz, né? Porque quando a gente tem uma inflamação na sala atrás da garganta, a gente tem a prega vocal naturalmente um pouco inflamada. E a prega vocal mais inflamada, ela fica mais pesada. Mais pesada, ela favorece os graves e prejudica os agudos.
Mais pesada, ela evidencia a região da passagem. E mais pesada, ela não vai no agudo em que a que poderia chegar naquela canção ou no vocalize, onde seja. E quem não teve uma crise de refluxo mais intensa, não acordou com aquela voz que de soprano parecia de contralto, ou de barítono parecia de baixo profundo, ou de tenor parecia de barítono mais profundo, né? Quem nunca, né, passou por um quadro de refluxo e acordou assim naquela manhã com aquela voz de fundo de copo, né? Parece que eu estou falando lá no fundo de copo, né? E isso atrapalha, né? Teve aí, em 2019, eu fui procurado por um cantor internacional. Infelizmente, ele estava com um quadro de infecção, e eu tive que ajudar a cancelar um show de 50 mil ingressos vendidos, né? Tive o desprazer, né? Porque a palavra que eu tenho foi o primeiro show na minha vida que, infelizmente, eu não consegui salvar. E, infelizmente, é de um cara internacional, estourado, e que não pôde fazer o show principal em São Paulo, né? E por quê? Porque ele não tinha um otorrino para pedir ajuda aqui no país, o otorrino dele estava muito longe, e na cidade que ele tinha, ele não confiava e não conhecia nenhum otorrino. Então, não teve fator antecedência para poder tentar salvar o show daquela noite, né? Eu pude ver, infelizmente, 5 horas antes da abertura dos portões para o show no Allianz Parque, né? E aí, 50 mil ingressos vendidos, e muita gente teve que abandonar a fila às 6:30 da tarde, 7 da noite, né? Chorando, né? Gente que viaja do país inteiro para o local, né? Aí vocês vê a importância de que o otorrino que cuida de um cantor, seja ele famosíssimo, seja ele iniciante, que seja um otorrino disponível, dia e noite, madrugada, manhã de domingo, feriado. E é assim que a gente foi desenhando a nossa prática para vocês, tá? Que eu não tenho folga, né? Porque eu tenho a minha semana de trabalho, o meu paciente, ele trabalha de sexta a domingo, né? Teatro musical de quinta ou quarta a domingo. E eu tenho que estar disponível para poder ajudar esse meu paciente, né? Porque às vezes uma orientaçãozinha, um remedinho já é capaz de salvar uma apresentação importante, né? Olha só, você sabe o Dig Dong do Faustão? Eu já salvei umas 3 pessoas que iam se apresentar ao vivo no domingo. Porque é sempre assim, né? Às vezes, na semana que você vai se apresentar no Faustão para 40 milhões de telespectadores no Brasil inteiro, vem uma dor de garganta na quinta-feira, né? É sempre assim. E aí, você, não tendo seu otorrino, você vai num hospital que tem bons médicos, mas que não conhecem a fundo a voz. E, segundo, não conhece a fundo a voz artística do cantor. E aí temos que trabalhar com o que temos para hoje. E pode ser que com tratamentos genéricos, sem tanta experiência, também venham resultados genéricos, sem grandes resultados bons de melhora para aquele momento importantíssimo da carreira de qualquer artista, que é participar de um quadro do Faustão. Vocês concordam comigo? Cantar para 40 milhões de pessoas não é sempre que a gente consegue, né? Aí, no momento que você pega seu single, lá coloca a dedicatória, né? 40 milhões vão ver sua carinha lá na capa do CD, e você vai lá e faz um trabalho que não foi tão bom. Olha que coisa, né? Ou senão a voz ela piora uma semana antes da final do Canta Comigo Record, em que você tinha a chance de ganhar 300 mil reais em prêmio e às vezes patrocínio para gravar algum single ou EP, né? Que está muito na moda agora nos novos vencedores de realities, que ganham também uma gravação de estúdio, né? E é para isso que a gente foi desenhando a prática, e isso que nós preconizamos nos nossos cursos dentro do país e também fora do país, que precisamos de otorrinos disponíveis para cuidar do artista no 0 minuto, certo? E não esperar o momento do dia da apresentação, né? É bem importante que vocês saibam disso daí. E eu sempre tento ver realmente, porque assim, uma coisa quando a gente pensa em algo, quando eu comecei a fazer isso, eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso, eu fui até a casa da cantora, tá? Era um flat na Brigadeiro Luiz Antônio, e a pessoa ia
era o primeiro papel dessa cantora, e eu peguei minha estroboscopia, o exame que veio pela boca, levei, joguei na TV da sala dessa cantora para ver se a corda vocal estava saudável ou não, porque ela ia ter que cantar, e é uma canção beltada, ou seja, no belting você tem que dar aquele apertinho, né? Aquele apertinho saudável para denotar que é belting de teatro musical. E eu vi a importância disso, e depois eu fui vendo com esses acompanhamentos e perguntando para todos eles assim: vocês acham que faz diferença acompanhar o ano todo, durante um espetáculo de teatro musical? Resposta de todos: 100%, doutor, porque a gente não deixa nada ficar pior. Então, a vida de um otorrino dedicado à voz artística é evitar a piora, seja da infecção, seja da alergia, do refluxo ou da lesão das cordas vocais. Eu já tive situação também que eu queria tirar a cantora do show naquele sábado à noite, mas a cantora me pediu: doutor, eu sei que eu não estou saudável, está inchada, ambas as cordas têm inchaço, mas eu quero participar desse show, porque os patrocinadores do Bradesco vão estar lá, e se eles virem um bom show, eles vão levar o meu show para minha cidade natal, que é Rio de Janeiro. Então, eu quero, com cuidados, fazer esse show. Aí eu falei: olha, gosto tanto da sua voz, não queria que você piorasse, mas tenta cantar isso na menor voz possível, de modo a ser compensado com o microfonista aumentando o seu microfone na hora do show. Ela conseguiu cantar na menor voz possível, com quebras, é óbvio, né? Tava com lesão de corda, fez o show, e o que eu fiz? No domingo seguinte, no dia seguinte, eu fui de novo, ela veio ao meu consultório para examinar, e estava igual ao dia anterior. Aí eu liberei de não fazer o show do domingo, ou seja, e o show foi para o Rio de Janeiro, tá bom, gente? Então você vê que às vezes o cantor ele abre mão de algumas seguranças para que ele consiga chegar ao objetivo dele. No caso dela, não era só dela, era de toda uma companhia com mais de 50 artistas, né? E o sonho de apresentar um show lindo lá na cidade dela, né, no Rio de Janeiro, né? Então a gente vai se tornando, né? O médico, eu falo isso em todos os lugares do mundo, né? O médico que cuida de artistas tem que fornecer seu WhatsApp pessoal para o cantor, tá bom? Eu sei que isso varia de ser humano para ser humano, mas se você quer trabalhar com artistas, você não pode ter intermediários, porque o intermediário atrasa, né, a decisão de uma avaliação, ou joga a avaliação para o dia seguinte, né? E às vezes não dá para esperar o dia seguinte, né? Quer ver um exemplo? 2016, num espetáculo da Broadway, aqui no Teatro Grande de São Paulo, uma cantora manda mensagem para mim na quinta-feira dizendo: doutor, ontem eu tentei cantar com volume maior porque a direção me obrigou, e o que aconteceu? Me machuquei, eu acho. Eu estava sem voz no final do show, no final do segundo ato. Posso ir aí? Eu falei: agora! Né, era 11 da manhã, ela veio 1 da tarde, passei em consulta, e ela fez um pólipo angiomatoso de sangue na corda vocal esquerda. E aí, é claro, como eu vi que foi feito na noite anterior, o que eu fiz? Atestei para ficar durante pelo menos 15 dias fora do show. E pedi para ela vir a cada 4 dias em consulta. Remédio, fonoterapia, repouso de voz, e cada 4 dias vinha em consulta para eu ver quando que aquela lesão ia embora. E em tempo recorde, em 3 semanas ela estava de volta ao palco, né? Geralmente o tempo mínimo são 6, mas vendo a cada 4 dias, eu pude chegar à conclusão de que dava para liberar para voltar em menos do que 1 mês e meio, né? Ou seja, 3 semanas. Então a gente foi descobrindo coisas que ninguém nos ensinou. Pela ideia de ajudar, a gente foi buscando soluções, por mais que isso se revertesse em mais horas de trabalho para mim, mais tempo, dedicação, disponibilidade para vocês, para os artistas. E é isso que eu preconizo dentro e fora do país nos cursos que eu dou, tá bom? Então é importante que vocês tenham o seu parceiro, tá? Vocês todos têm que ter um otorrino que possam chamar de seu. E assim, para tirar o conflito de interesse financeiro em relação a mim, não precisa ser o Dr. Reinaldo, tá bom? Mas que seja um otorrino que realmente vista a camisa de estar disponível a hora que vocês precisem.
tá bom? Isso não é para angariar mais pacientes. Pelo contrário, é para fazer com que tenha menos riscos de lesionamento grave na voz artística, tá bom? Então, lembre da equipe que cuida da voz, que é o otorrino especialista em voz dentro da otorrino. Lembre que o otorrino é o especialista da voz, é o médico da voz. Lembre do fonoaudiólogo, que não pode ser qualquer um, tem que ser um fono especializado em voz e mais do que especializado em voz, com diplominha de parede, que tenha experiência seriada em acompanhar cantores. Tá bom, gente? Eu posso dizer para vocês que o médico Dr. Rinaldo de 2013 em diante é muito diferente do médico de 2004, quando tudo começou. Por mais que eu já tivesse habilitado para operar cordas vocais e seguro de muitas coisas, né? A gente só ganha experiência, não é com o diploma do mestrado, não é com o diploma do doutorado ou do curso de especialização em voz, ou de cirurgia de voz. É a experiência seriada, sistemática, que vai fazer a gente melhor. Assim como vocês, quando vocês cantaram pela primeira vez num palco profissional, vocês nem se comparam depois de 10 anos com o que vocês conseguem fazer com a voz. Existe um acúmulo de experiência a favor da inteligência humana, que eu digo que tem que ser um fonoaudiólogo que, além do diploma, ele precisa ter comprovada experiência em acompanhar cantores, de preferência profissionais, né? Então, e aí a gente seleciona aqueles que naquele momento já têm essa experiência. Os outros mais novos, eles vão chegar lá também, mas levam tempo, né? A gente sabe que ninguém nasce pronto e ninguém nasce, mesmo gênio, com todos os conhecimentos dentro de si. Precisa aprender com a própria prática também. E o terceiro tutor é o professor de canto, tá? Professor de canto precisa ser o indivíduo que tutela, que acompanha a carreira inteira de um cantor. Ah, mas doutor, eu não tenho condição financeira de ir toda semana. Então vá de 2 em 2 semanas para aula. Ah, doutor, eu não consigo. Ah, então vá a cada 3 semanas uma aula, mas precisa frequentar o professor de canto, porque é aquele indivíduo que entende desse ajuste médio, sabe? E que tem o ouvido bem treinado, por mais que minta o ouvido, né? Já expliquei para vocês, é possível que ele consiga manter isso sem abusos, nem para mais nem para menos, dentro da voz. E aí eu falo da equipe que cuida da voz, que é a tríade: otorrino, professor de canto e fonoaudiólogo. Ah, mas doutor Rinaldo, fonoterapia é para sempre? Não. Na maior parte das vezes, a fonoterapia é para melhorar a dinâmica de amplitude de movimento biomecânico da garganta e das cordas vocais, melhorar a respiração, melhorar os movimentos da garganta e do sistema de fonoarticulação, articulação fonológica, audiológica, né? Essa equipe toda, depois, ao longo do tempo, vai concorrer para manter essa voz mais longeva, mais saudável, né? E isso que é voz longeva, que se mantém jovial do ponto de vista biomecânico e também estrutural, em direção aos 80, 90, 100 anos de idade, né? Quem sabe, não sei se vocês lembram, Bibi Ferreira, infelizmente não foi minha paciente, seria um sonho meu que ela tivesse passado pelo menos uma vez comigo, mas ela só parou de cantar e não foi por falta de voz. Foi por falta de mobilidade ortopédica. Eu conversei com pessoas próximas dela. Ela não estava conseguindo se locomover mais, apesar de ter voz suficiente para fazer um show inteiro, né? Infelizmente, ela nos deixou há 2 anos, se não me engano, 3 anos, né? E até, acho que 2 anos antes, fechou até em Nova York, né, gente? Olha lá, viajava para lá e fez show para plateia cheia em teatro de Nova York. Então, é isso que eu tento tentar vislumbrar para os pacientes que eu acompanho, né? Porque eu creio que envelhecimento tem muito a ver com desuso de voz, tá? Com descondicionamento da região médio para aguda da tessitura. E, aparentemente, a gente chegou num ponto em que é possível ver isso, tá? Com as nossas câmeras e com o auxílio de equipe, de professor de canto e fonoaudiólogo junto também. Tá bom? Então, acho que eu vou terminar a nossa palestra agora e abrir para perguntas. A gente pode fazer mais 15 minutos de perguntas a partir de agora. E vamos lá, Roberto. Obrigado pela oportunidade. Doutor Reinaldo, muito obrigado. Obrigado você por essa oportunidade maravilhosa da gente aprender com você.
Estamos também ao vivo no YouTube Opa! e quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo via YouTube também, né? E depois nós disponibilizaremos para os nossos cantores e amigos parceiros esse vídeo para quem puder e quiser assistir, né? Bom, eu sei que tem muita gente com dúvidas, são muitas, e eu gostaria de aproveitar esse momento precioso com o Dr. Reinaldo e fazer da seguinte forma. Peço, em primeiro lugar, que quem tiver dúvidas, que escreva no chat, que a gente vai ler e vai fazer uma filtragem, né? Porque tem perguntas que são repetidas, dúvidas que são repetidas. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de sugerir, né, que os nossos professores de canto que estão presentes agora aqui assistindo a aula, que se eles tiverem dúvidas, que eles façam primeiro, porque talvez eles tenham uma forma de perguntar que englobe dúvidas de todos os nossos cantores. Então, nós estamos aqui, estamos com os nossos monitores, cantores, que são o Oswaldo Hernan e a Rosiane Soares, que inclusive a Rosiane Soares já mandou um agradecimento ao professor, ao Dr. Reinaldo, que diz que Rose! a Rose está aqui, a Rose está online. Nossa, a Né? premiada Rose. Oi, Ela tá, Rose, beijo. ela é nossa monitora do Coro de Santo André, e também temos a Ana Gansert, que é cantora do Coro Sinfônico da USESP, mas também é professora de canto, preparadora vocal do Colégio Músico, e o maestro Nibaldo também, que é cantor, preparador vocal, enfim. Temos também a Silvia Ocama, que é nossa regente assistente, mas também da aula de canto. Então, assim, eu gostaria de aproveitar e fazer uma primeira pergunta, e depois, se a Ana, a Silvinha, o Nibaldo, a Rosiane e o Oswaldo tiverem alguma pergunta, principalmente que seja direcionada aos nossos cantores, que já vão pensando aí para aproveitar esse momento precioso. E depois a gente vai fazer uma filtragem das dúvidas dos cantores que estão colocando aqui no chat, para que pelo menos a gente consiga sanar o maior número de dúvidas possível, né? Doutor, é o seguinte, nós moramos em São Paulo, o fato de morarmos em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, nós já temos aí um problema muito sério com rinite, com poluição, com poeira, isso é uma coisa muito grave. Eu, por exemplo, tenho um amigo que é o maestro do Coral Amazonas, lá do Teatro de Manaus, e também maestro assistente lá da orquestra do Teatro de Ópera, e ele fala uma coisa para mim que é muito interessante, que ele vai, quando ele tem rinite e ele está em Manaus, ele fica muito bem, porque lá Isso, é muito úmido, né? úmido. Quando ele chega em São Paulo, já desce do aeroporto, Isso. já começa, né? É isso mesmo. E tem É a também uma mesma coisa para os história, cariocas. é a mesma coisa, né? Para os cariocas. Eu tenho uma paciente, o nome dela é Karen Hills. Karen Hills é uma das vocalistas do Ruge. E é uma das vozes mais destras que eu acompanho, né? É realmente uma diva, perfeita. Não tenho críticas para ela. Aliás, sou fã dessa voz. Ela está, inclusive, em cartaz com Donna Summer. É um repertório de Donna Summer aqui, que vai estrear, se Deus quiser, no ano que vem, né? Ela falou assim, na época que ela foi a Dolores. Dolores é a protagonista de Sister Act, que é a mudança de hábito, no Teatro Renault. Ela falou, doutor Reinaldo, que cidade é essa? São Paulo, cemitério dos cantores cariocas. Porque quem tem alergia não sai do remédio em São Paulo. Então, talvez a Ana e o Nibaldo possam confirmar também, mas tem uma história que já tem um otorrino ali na Sala São Paulo, que já fica de stand-by quando vem cantores, porque não sei como funciona aqui. Ô, Ana, depois você, se não for isso, você diga aí como faz, mas que os cantores chegam em São Paulo para cantar, e muitos têm problema, né? Porque às vezes vem de Eu já outros senti muita países. gente, né? O Tacla me chamou 2 vezes para ver internacionais lá no Teatro Municipal de São Paulo. Eu vi um americano já, vi 2 italianos, né? Cantores líricos. E geralmente é assim, eu abro de domingo, de sábado, o consultório, né? E com o intuito de ajudar, porque realmente quando chega em São Paulo, o pessoal que vem de clima temperado, chega em São Paulo, às vezes está mais úmido do que costuma ser, eles têm alergia ao carpete do hotel, né? Às vezes caiu lá no centro de São Paulo um edifício e fica com aquela fuligem em todo o bairro, né? De demolição, de entulho.
Então, o otorrino tem que estar disponível mesmo, senão perde a chance de ver o internacional contratado por dezenas de milhares de reais por récita cantar, né? Então, é bem importante isso, sim, né? E é importante que seja um otorrino que seja habituado em ajeitar essa laringe, esse trato da voz, em tempo hábil para a apresentação. O Legal. primeiro internacional que eu cuidei foi o protagonista, o nome dele era Chad. Ele veio fazer The Rake's Progress, né? E ele teve dificuldade no domingo. Eu já fui no domingo no hotel lá no Marabá, acho que esqueci o nome do hotel lá do centro de São Paulo. E aí eu consegui medicá-lo nesse dia já. E na terça-feira ele entrou e conseguiu fazer o show. Agora, Oi, a Ana é, quer falar, Ana? eu quero, tá? Então, Vocês não, estão fica à ouvindo? vontade. Estamos ouvindo, depois eu faço a minha pergunta, mas pode fazer, porque eu sei que você tem a contribuição da sua experiência Ah, lá com o tá. Coro da Não, o que eu UDESC, queria né? comentar é que eu estava tentando fazer o microfone funcionar aqui, deu um tilt aqui no microfone, agora eu consegui. Olá, boa tarde, doutor Reinaldo. Boa tarde. Não conheço, nunca tratei contigo, mas conheço bastante. Tenho vários amigos pacientes seus. E então, o que eu queria só fazer um comentário sobre a Sala São Paulo, a gente não tem nenhum otorrino lá na Sala São Paulo. O que nós temos, assim como o doutor Reinaldo falou, eles têm já na mão os telefones dos principais otorrinos e fonoaudiólogos especializados em voz artística. Então, no caso de emergência, e é muito comum mesmo, porque a pessoa viaja de avião, o avião seco, carpete, aquela secura, tanto que toda vez que eu viajo, eu carrego o meu inalador junto comigo e vou durante o voo fazendo inalação para evitar problemas, né? E eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que uma das cantoras do colégio postou aqui, que ela perguntou se tem idade para se fazer cirurgia de desvio de Não, septo. não tem idade, mas a minha sugestão é que não deixe ultrapassar os 20 anos de idade. O pensamento não é esse, eu tenho desvio de septo, eu vou operar. Não. Geralmente é desvio de septo com rinite, tá? Sim, estão juntos. O desvio de septo sozinho, às vezes, ele não traz tanta alteração se ele não for enorme, né? De grau grave. Agora, a rinite em cima do desvio, você já não respira direito para o desvio. Aí vem uma rinite para ficar tampando em cima do desvio, aí pronto. Aí a pessoa sempre está com o nariz ruim. E no canto lírico, diferentemente do canto popular, no canto lírico, o nariz é uma sala onde a energia aguda de cada nota musical que a gente profere, emite, ela é amplificada dentro dos corredores nasais. Então, se tem o nariz aberto, ocorre amplificação, formante do cantor mais facilmente atingido, no caso dos homens. Se está fechado, o nariz vira uma esponja, ladrão de som. Abafa tudo, né? Abafa, e o que acontece? A pessoa tem que compensar a potência da voz do canto lírico no gogó. Só que aí cansa mais fácil, risco de machucar. Aqui eu tenho uma cantora, não posso falar o nome dela, tá? Porque eu não perguntei se podia dizer isso em público, mas ela é bem reconhecida, numa das médias mais bem reconhecidas do nosso país. Ela chegou para eu cuidar em março do ano passado, indicada por uma conhecida dela, não vou falar quem é também. E ela falou assim: doutor Rinaldo, a sua concepção de cirurgia nasal é muito válida. E é muito interessante. Eu operei o meu desvio de septo há cerca de 14 anos e 2 semanas após a cirurgia eu tinha uma terça acima na minha tessitura lírica e uma terça abaixo. Aí eu falei: querida, você tem certeza disso? É muita nota musical no meio, né? Aí ele falou: você não mudou de professor de canto? Você não fez esse pouso total de voz? Não, eu continuei cantando, né? E eu percebi que estava mais fácil só pelo fato de eu acessar essa vibração maior que acontece no rosto e no fundo do nariz. Isso aconteceu depois de ter chegado a mais de 350 cantores operados, né, de septo. Então, não tem idade. Se possível, opere antes de 20 anos. Mas eu operei um grande ator do nosso país, famoso há 50 anos na TV brasileira, aos 67 anos de idade dele. Né? E é uma cirurgia que, hoje, na nossa experiência, não sei como é a dos outros cirurgiões, é uma cirurgia que em homens dura 40 minutos e em mulheres 35 minutos.
É uma cirurgia que geralmente nós, otorrinos, nem precisamos passar para dar alta. O paciente sai 3 horas depois de acordado, espontaneamente do hospital, já respirando melhor pelo próprio nariz, né? Essa é a média, tá? E aí, voltar a cantar, geralmente eu libero no canto lírico no 10º dia, no canto popular no 6º dia. Vocês gostam, tá bom? E outra, eu assim, ó, você sabe que eu tenho 17 anos de carreira, mas eu cuido de muitos cantores líricos que já estavam na ativa antes de eu chegar para vocês. E o que acontece? Esses caras foram chegando para mim, né? Eu não posso falar nomes também, né? Mas vocês sabem, são grandes solistas chamados para cantar na Sala São Paulo, no Teatro Municipal, já cantaram no Japão, já cantaram na Itália, né? Em Nova York, né? E aí eu perguntei para eles assim, ó, já que você operou o nariz, antes de dizer alguma coisa, me conta o que você sentiu na sua voz com a cirurgia de nariz, vocês que são tenores e um barítono. Um barítono, inclusive, que é famoso lá em Nova York, né? Também canta no teatro musical também de lá, né? E ele falou assim para mim, e todos eles, doutor, faz todo sentido, meu caro doutor, né? O lírico é assim, é todo cheio de, né? de pose e de educação, né? Super refinada. Meu caro doutor, faz todo sentido. Existe uma voz de antes e depois da cirurgia. E você pode continuar a sugerir para quem precisa, porque realmente nos ajuda. Então, se esse cara com mais de 20 anos de experiência em canto lírico fala, é claro que eu vou ficando mais tranquilo ainda em sugerir a cirurgia para quem realmente precisa, tá bom? Então, não tem dado. Obrigada, doutor. Quanto antes é melhor, mas eu te digo, o quanto antes operar, mais vida e carreira sobra para poder usufruir de um nariz que não entope mais. Olha lá. Obrigado, doutor. Obrigado, Ana, pela sua pergunta, também pelas suas informações. E, doutor, então, eu queria fazer a pergunta, na verdade, que assim, para os nossos cantores, que dicas você poderia dar para a gente que mora aqui nessa região metropolitana de São Paulo, ou em São Paulo mesmo, na cidade de São Paulo, para que a gente consiga lidar um pouco melhor, claro, além da cirurgia, para que a gente consiga lidar melhor, não só como cantores, mas na nossa vida, para que a gente consiga lidar com essa coisa da rinite, enfim. Rinite. Olha só, nós temos 2 tipos de rinite, rinite alérgica e não alérgica. A alérgica é aquela previsível. Você sabe que se abraçar o gato, ou entrar debaixo da cama cheia de poeira, ou abrir o closet que você não abre há muito tempo, você vai ficar ruim. É previsível por causa disso. A não alérgica, ela é imprevisível, porque você não dormiu direito, pisou no chão frio, passou frio lá na rua, o nariz vem travado com espirro e fica lá daquele jeito alguns dias. E o tratamento de ambas é muito semelhante. Eu vou te contar que existe o tratamento de prevenção e o tratamento para acabar com a crise. O mais inteligente é prevenir a crise. E de prevenção eu posso falar, porque não é medicamento, certo? Como se previne a crise? Primeiro, evitar pisar no chão frio, passar frios extremos, ficar muito tempo sob ar-condicionado forte em cima de você. Você pode ficar sob ar-condicionado, porque essa é a verdade, é a realidade da arte. Como é que você vai deixar um espetáculo com 40 pessoas em cima do palco, dançando para lá e para cá, dando salto de meio metro de altura toda hora, sem ar-condicionado? Não existe arte sem ar-condicionado. Nem na Sala São Paulo, né, Ana? Precisa de ar-condicionado. Então, evitar aquele ar na sua cara. Tá no camarim, não fique embaixo do fluxo direto do ar. Já ajuda. E sempre respira pelo seu próprio nariz. Né? O nariz, ele é um filtro, né? Ele aquece, umedece e filtra o ar sujo. Dentro das prevenções, também eu gosto muito naquelas pessoas que têm o nariz entupido, seja por rinite, seja por desvio de septo, ou ambos, lavagens nasais. A principal forma, a mais barata de você evitar complicações e até crises e até necessidade de remédios é a lavagem nasal. Escovou o dente, lava o nariz. Escovou o dente à noite, lava o nariz também. Né? Não custa nada, é um sorinho fisiológico, né? Compra aquele de spray mesmo de aerossol e usa um pouquinho de cada lado para preparar seu nariz para o dia de manhã e preparar seu nariz para o sono noturno à noite. Então é uma forma interessante. Outra forma interessante que a pandemia vai deixar de herança, se nós, seres humanos, utilizarmos nossa inteligência ao nosso favor, né? É utilizar a máscara potente para fazer as limpezas da casa.
né? Não vou dizer que eu consigo isso lá em casa, tá? Lá em casa todo mundo alérgico, minha esposa é super alérgica, mas sempre não usa máscara para mexer no closet lá, para pegar a roupa lá do inverno que vai usar de novo, né? Lá em abril, maio, começa a esfriar. Aí eu falo, amor, usa máscara, amor, por favor. Ah, senão vai precisar usar o spray, né? E aí eu sugiro para todos os pacientes também usar a máscara N95, que todo mundo tem uma em casa, para trabalhar com poeira, com fuligem, com coisas que sabidamente trariam uma crise de alergia. E junto disso, não ter dentro do quarto animal passeando, animal debaixo da coberta, né? Não usar cobertores que têm pelinhos, usar só edredom, né? Deixar seu quarto aberto, né? Sabendo que não vai chover, deixar aberto para circular o ar o dia inteiro, porque em ambiente circular se acumulam menos partículas de poeira, né? E é claro, né? Eu tenho que puxar para o nosso lado. Um bom otorrino, parceira de vocês, vai ensinar a usar o remédio segundo a demanda. Porque uma coisa é uma rinite com 10 dias de duração. A outra coisa é a rinite que começou na noite anterior. O que você acha melhor? Desinflamar antes de tampar de vez o nariz ali 10 dias? Ou no primeiro dia? É melhor usar 15 dias de remédio ou usar só um dia de remédio? Então, o bom otorrino vai ensinar o indivíduo a não ficar pior de suas inflamações, de alergia, né? E outra coisa importante, às vezes a rinite alérgica ela vem acompanhada de asma, que é pior ainda para a voz, porque a asma fecha o pulmão, ela evita que o ar consiga expelir, o pulmão consiga expelir o ar, e isso faz com que a gente perca a potência da voz. E sem potência, a gente compensa com o quê? Com garganta. E com garganta a gente causa o quê? Machuca a corda vocal. Então, se a gente cuidar bem do nariz, a gente às vezes cura ou reduz a gravidade ou a frequência das crises de asma e bronquite, gente. Isso já é conhecido pela medicina há 18 anos, desde 2003, um trabalho multicêntrico sobre rinite alérgica. Então, vale toda a pena saber tratar na mão aqui, né? Ou pedir ajuda para o seu otorrino por WhatsApp do que fazer quando começa a crise no 0 minuto. Ah, doutor, isso não é hipocondria? Não. Pior é você ficar ruim de vez e depois ter que usar remédio por via oral, spray nasal, às vezes tem que usar antibiótico, né? Que às vezes a rinite alérgica ela é colonizada por bactérias. E aí aquela que é só alergia vira sinusite bacteriana, porque a secreção da rinite é como se fosse água com açúcar para formiga. E a bactéria, que seria a formiga, se prolifera lá dentro. E aí, além de tratar com corticoide, spray nasal, lavagem nasal, ainda vem a necessidade de usar um antibiótico. E eu fui descobrindo isso no meio do caminho, gente. E posso dizer quem que foi o grande professor? Eu fui blindado com um presente de Deus. Sabe qual foi? Eu me tornei o médico da firma do Teatro Musical de São Paulo. Teatro musical é o belting, certo? Legitimate Voice e belting. E 2010 foi quando o Brasil se tornou o terceiro, São Paulo e Rio se tornaram o terceiro polo de teatro musical mais movimentado do mundo, perdendo só para Londres e Broadway. E por que foi um prato cheio? Porque quando vinham 15 do mesmo espetáculo. Em Wicked, Rei Leão, Wicked, Les Misérables, eu vi praticamente 100% dos protagonistas e grande parte do pessoal do ensemble que vem chegando ao longo do ano. E eu fui percebendo que eu precisava ser definitivo com eles, ou seja, prevenir que eles ficassem doentes. Então, para mim, foi um momento que eu tinha faca e o queijo na mão para aprender a ser mais assertivo, mais eficiente e preventivo. Porque quem gosta de ficar doente? Ninguém. E se eu os ensino a controlarem isso antes de ficarem piores, é claro que eles vão ficar felizes e vão trazer suas famílias e seus amigos todos para trazer, né? Olha só, fiz as contas, no Teatro Municipal de São Paulo, eu devo cuidar de mais ou menos umas 60 pessoas, dos 126 estáveis dos coros lírico e paulistano. Não vou falar que cuido, vieram pelo menos uma vez, certo? Porque a gente nunca sabe, eles são... Não sou dono dos pacientes, né? Eles têm direito de procurar outros médicos. E na USESP, acho que já vieram pelo menos uns 15. Pelo menos os 15 já passaram pelo menos uma vez em consulta. E é esse o nosso trabalho, ensinar a prevenção.
Então, assim que a gente tem feito aqui. Muito obrigado, doutor. Olha, gente, ó, use o soro, olha o meu aqui, ó, ele fica aqui na minha mesa, tem um também lá no meu criado mudo, eu deixo o soro na casa inteira, né? Isso é muito importante para hidratar, né? Maestro Nibaldo, Ana, Rosiane, Osvaldo, Silvia, vocês querem fazer alguma pergunta? Bom, eu quero. Estão me Rose, ouvindo? por favor. Rosiane Soares. Eu. Oi, Bom, Rose. tudo bem, doutor? Como Mais eu de 10 comentei... anos, hein? Mais de Faz um 10 anos tempo, que eu hein? acompanho você. Aham. 10 anos. 10 anos, era isso que eu até ia Lá, comentar. né? Em 2011, o doutor Reinaldo me salvou numa estreia que eu ia ter na Sala São Paulo, como solista, ia cantar o Glória de Vivaldi com o maestro João Maurício Galindo, uma coisa super bacana. E, sei lá, 3 dias antes, eu tive uma crise de rinite absurda, horrível, fechou tudo, pingou tudo lá atrás, virou uma infecção bacteriana, uma coisa horrorosa. Mas em 3 dias ele conseguiu me recuperar para cantar. Claro que a recuperação 100% se deu ali uma semana depois. Mas consegui cantar sem nenhum grande esforço, seguindo as dicas dele, né? De evitar também trabalhar muito com o peso na voz, com o volume, enfim. E deu certo. Então foi uma maravilha e dali para frente, de vez em quando, eu acabei indo outras vezes, né? Ao longo dos anos, aprendi muito. Então, acaba que agora eu quase não procuro mais a ajuda dele, porque eu aprendi muita coisa. E um dos meus orgulhos, e que também eu posso dizer que é devido à orientação dele, foi que em 2019, é verdade, é uma verdade. Em 2019 eu fui do elenco do Fantasma da Ópera aqui em São Paulo, participei por 8 meses desse elenco, e não fui afastada de nenhum único espetáculo por questão de problema de voz. Na verdade, o único espetáculo que eu saí foi por conta de um problema da saúde da minha mãe, que ela acabou tendo um AVC e ela estava sozinha em casa, eu precisei sair no meio do espetáculo para acompanhar. Mas eu não perdi nenhum único, eu fiz mais de 500 espetáculos e nunca precisei me afastar por problema vocal. Graças, claro, à prevenção, cuidados, técnica também vocal lírica, que ajuda muito. Os colegas do belting sofriam um pouquinho mais. Eu via que a maioria acabava tendo mais, assim, essa reincidência de apresentar um atestado por uma rouquidão, por alguma coisa. Não estou querendo dizer que isso me faz melhor nem pior que ninguém, mas quero dizer que ajuda muito você ter o conhecimento sobre o quanto de voz eu realmente preciso gastar ali. Que é uma coisa que ele me ajudou e era justamente o que eu queria dizer. Desculpa, doutor. Que eu queria dizer, eu percebo muito no coro que as pessoas querem cantar com a voz 100% o tempo inteiro. E isso é muito ruim. Eu gostaria, se possível, doutor, que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sim, e você sabe, né, Rose, que quando o paciente vem uma vez, eu sempre falo que eu inaugurei um hashtag, que é hashtag acompanhamento de carreira. Mesmo não tendo vindo 2, 3 anos, últimos 3 anos, se a pessoa me pedir ajuda, doutor, eu vou estrear no Alla Scala de Milano, ou no Metropolitan, aqui em Nova York, infelizmente eu cheguei hoje, o show daqui 5 dias, me ajuda, eu vou ajudar. Continua sendo paciente meu e eu sempre falo, enquanto eu merecer essa confiança, eu vou ajudar. Não custa nada para mim, isso faz parte da minha carreira e me faz sentir importante, que é o que me faz sentir feliz na vida. A gente tem que ser importante para o próximo para se sentir feliz, né? Às vezes a felicidade do próximo é espírito da nossa, né? E eu vou falar assim, realmente, a gente, em termos agora, nós temos que dividir canto lírico versus canto popular. São 2 mundos que não são paralelos, tá? Muito menos assim com intersecção. Eles são, às vezes, assim, ó, o caminho em ajustes que não tem nada a ver um com o outro, né? Do canto lírico, que é o seu âmbito, né? O seu ramo, a sua área. Realmente, a gente, quando está num coro, tem que prezar pela timbragem, certo? Cada classificação vocal, entrar nas linhas, vai ter escrito lá fortíssimo, mezzo forte, tudo, mas a gente tem que imaginar que num coro estável, né, em que você tem que estar lá pelo menos 4 horas por dia, fora de épocas de ensaio, a gente não pode dar 100% sempre. Por que eu falo isso? Porque se a gente dá 100% todos os santos dias, 5 vezes por semana, 20 vezes por mês e vezes 12, né, 240
vezes, né, por ano, a gente corre o risco de criar um jeito de usar a voz que leva o ajuste biomecânico para o extremo de potência. E o cantor não pode viver no extremo de potência, e esse é um conceito que não é só meu atualmente, todos os médicos de voz falam isso atualmente. Existia uma professora de canto, ela sempre lembrada, e quando eu falava isso antigamente, uns 10 anos atrás, doutor, parece que estou ouvindo a professora Neide Thomas falando comigo. Você já teve aula com ela? Você conheceu a Neide Thomas? Não conheci. Aí eu ficava arrepiado, assim, né? Porque falava que é uma pessoa que é muito respeitada dentro da técnica de canto lírico, e falava sempre para o cantor cantar com os juros, né? Que é a frase que ela sempre falava. E eu falo isso desde 2008 aqui, desde teatro musical e os cantores do Opera Studio da EMESP antigamente, né? Que a gente tem que ter a voz de fortíssimo humor, que eu digo, que é para audição fora do país, porque o cantor lírico brasileiro ele é contratado muitas vezes porque tem uma voz que o europeu não consegue fazer. Essa é a realidade. Eu conversei com Edna de Oliveira, Edneia, e Martin Miller, Fernando Portari, Rodolfo Giuliani, todos os outros falam, realmente, doutor, sempre que a gente vai lá é para pegar coisa potente, né, dentro da classificação. E quando a gente canta com a potência que não é a máxima, sempre, todo dia, a gente permite a voz ficar mais misturada. Mais misturada, o alongamento se mantém. A laringe que sobe e desce fica mais livre. E a gente consegue liberdade de movimento e não atua com o músculo da corda vocal duro todo momento. E se ele não fica duro todo dia, talvez a gente consiga que esse músculo ele fique mais mole e flexível em direção aos 55, 65, 75 anos de idade. Eu desafio vocês, peguem todas as sopranos que estão cantando depois dos 70 anos. Ouçam as suas vozes, tentem lembrar como essas vozes eram ao vivo. Ninguém ficava com aquela voz com abuso de esquilo, com abuso de potência, com 105, 108 decibéis. São pessoas que vão com parcimônia e de forma homogênea na mistura do canto lírico para o cume dos seus fortíssimos ou esquilos ou projeções, né? Então, é isso que eu digo, né? E eu trabalho muito com isso, né? Tendo visto praticamente 60 cantores do Teatro Municipal, muita gente, todo mundo, a maior parte do coro, e eles não querem pegar atestado, né? Porque isso é ruim, né? Tá atestado é sempre ruim. Vota contra o profissional. Mas eu falo, mas você pode dar aquela dubladinha, né? O fortíssimo, você tenta cantar em mezzo forte ou em piano para mezzo forte, né? E aí você consegue estar lá do lado, enquanto você espera que isso vá convalescendo, recuperando dentro de uma semana e meia, quando você vai voltar para eu reavaliar você aqui, né? Então, obrigado por levantar essa bandeira. Olha só, eu tive a oportunidade de ser convidado pelo Franco Fussi. Franco Fussi é um foniatra, o mais famoso dos cantores líricos da Europa, e ele viu uma aula minha sobre biomecânica, sobre isso que eu falei dos ajustes, e me convidou com tudo pago pela Alitalia e hotel para dar essa aula no congresso de 5 dias lá em Ravenna, no Teatro Dante Alighieri, lá da cidade de Ravenna. E ele permitiu que eu visse os ensaios. Ele dirigiu, né, 5 cantores líricos para fazerem a apresentação artística do evento, né, e que era La Serva Padrona, sim. E o que eu vi o Franco Fussi fazendo? Não sei se sabe, ele também é meio professor de canto também, né, porque esses foniatras com mais idade, eles davam aula de canto no passado também. Hoje não, né, porque já dá para delegar isso para outras pessoas. Eu vi, quando cada um dos solistas cantava alguma parte da Serva Padrona, ele ia até o meio do teatro, bem na divisão das cadeiras, olhava para o cantor e fazia assim, tá chegando a voz, depois ia até o fundo, perto da saída, olhava para o cantor, fazia assim, depois ia para um canto diagonal, outro canto diagonal e para as duas escadas laterais e fazia assim. Ou seja, a voz, do jeito que está chegando muito bem aqui. Ou seja, pensa-se hoje na voz que enche a sala, mas não sobreenche a sala, tá? Então, por quê? Tem que pensar em saúde de voz. Uma vez doente a voz, não vai melhorar de uma semana para outra, né? Voz artística é assim. Então, é melhor a gente fazer a prevenção.
Obrigado por levantar essa bola. Também serve para o canto popular, que no nosso país é melhor cantor popular aquele que canta sem microfone, às vezes, num sarau, né? Só que isso não é inteligente, gente. A gente tem que deixar isso aqui, tem que durar 60 anos. E se Deus quiser, sem gastar dinheiro com cirurgia, né? Obrigado, doutor. Olha, essa era uma pergunta que já tinham feito aqui no chat, que foi reincidente, sobre a voz misturada. Mas aí eu acredito que você está se referindo exatamente a essa biomecânica que você fala, que inclusive foi uma partezinha do tema que você trouxe em 2009, que o pessoal adorou, né? Mas eu acredito que isso seja um processo, né? Como você falou, de conhecimento, de autoconhecimento, de auxílio de professor, otorrino-fonoaudiólogo, para que você descubra, né, a maneira de lidar com a sua biomecânica e desenvolva essa voz aí que o doutor está chamando de misturada, né? Exato. Certo? Doutor, eu imagino que você tem mais algum tempinho para mais uma pergunta? Vamos para uma última pergunta, então. Tá, então assim, queria ver se Oswaldo, Rose, Maestro Nibaldo, Ana ou Silvia tem alguma pergunta que possa ser mais direcionada aos nossos cantores, né? Que possa ser uma dúvida mais abrangente, senão a gente pega uma dúvida que foi reincidente aqui no chat. Legal. Então, doutor, uma dúvida que teve aqui uma reincidência maior foi sobre as amígdalas. Teve uma pergunta sobre uma pessoa que falou que teve uma dúvida se a amígdala impede de a voz ter mais brilho e mais agudo, sim, né? Sim. A resposta é sim. Nós temos 4 níveis de amígdalas grandes. Grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Em grau 1, a amígdala é tão grande que ela fecha 25% da passagem. Grau 2, 50% da passagem. Grau 3, 75%. E grau 4, ela fecha 100% da passagem. E você pode imaginar que as amígdalas elas funcionam como se fossem cortinas semi-lateralizadas no palco. Ou seja, elas ficam atrapalhando, só que elas não são... Elas são acusticamente isolantes. Elas roubam o som porque elas são moles. A consistência de uma amígdala é como se fosse de uma vitela, cozida. Né? Ela é molenga, assim, sabe? Então, o som bate lá e morre lá. Então, se o indivíduo tem uma amígdala grande, ele precisa pensar em operar essa amígdala se for cantor. Porque deixa o som mais para dentro da cabeça, impede que saia o som da cabeça, fica dando infecção, e às vezes você sabe que o cantor lírico ele também faz eventos e ganha um bom dinheiro com isso, viu? Geralmente, atualmente, acho que são R$400 por noite, né, de apresentação, né, nas bandas de eventos, né? Então, sendo assim, sexta, sábado, domingo, dá 3 vezes 4, R$1.200 extras por final de semana, às vezes, né, na vida de um cantor lírico. E se tiver infecção, a pessoa às vezes tem que desmarcar, porque se com a garganta inflamada e com aquela voz de garganta de batata quente no fundo da língua, a gente não consegue cantar. E aí tem que falar, desculpa, vou mandar um amigo meu no seu lugar. E foi por isso que em 2010 eu operei um cantor, um barítono, que na época era do Coral Paulistano, e que hoje canta lá em Viena, né? Não posso falar nomes, tá? Está lá há anos trabalhando lá fora, e ele foi o primeiro cantor lírico. E por que eu aceitei operar? Porque ele falou que se não fosse eu, ele ia em outro. Eu tinha medo de operar a amígdala nessa época por mudar timbres, né? Mas eu falei, já que ele falou isso, e ele precisa dessa cirurgia, por que não? Fiz a cirurgia e fiz com a técnica que eu uso para tratar cantor lírico e cantor popular, que é tirar a amígdala como se fosse tirar um livro grande de uma prateleira, sem mexer no formato da prateleira. Ou seja, cirurgia com 0 pontos. Ou se tiver um ponto do tamanho de 3, 4 milímetros só para fechar o vasinho, mas sem mudar o formato da loja em que a amígdala fica. Tá? Aí, quando a gente vê o pós-operatório, parece que tem uma prateleira vazia, mas o formato do palato está igual ao pré-operatório, posicionamento da úvula, campainha também, e nisso o paciente já roncando menos, já não tendo mais a possibilidade de ter amidalite, porque e com o timbre mais aberto. Né? Eu tenho 2 cantores que recentemente operei amígdala e septo no Teatro Municipal de São Paulo. Os 2 são solistas, um é baixo
e o outro é tenor. E ambos disseram: doutor, estou levando bronca do maestro Zácaro, porque agora a mesma voz fura o coro. Aí, quando eu falei, levando bronca e preocupado, eu falei, já preocupado, né? Tremendo, assim, e agora? Será que alguma coisa mudou com a voz, né? Com a cirurgia? No final, não. É que eles perceberam que nariz tampado e amígdala grande, infelizmente, faz fazer mais esforço. Esse maior esforço acaba continuando após a cirurgia, só que projeta mais a voz, né? E aí, isso é bom para o cantor lírico solista, né? Porque aí tem uma voz mais potente, natural. Legal, doutor, muito obrigado. Olha, muitas pessoas estão perguntando se você tem consultório no ABC. O pessoal do ABC é muito bairrista, eu também sou, viu? Eu Mas sei. aí eles estão perguntando se você tem consultório no ABC e colocaram aqui no chat, eu queria só confirmar para não ser, confirmar essa informação, que o seu consultório, o Instituto da Voz, fica na rua Domingos de Moraes, 2187. Isso. É isso? Isso. Veja, eu não poderia colocar, mas como foi uma paciente minha que colocou, tá? Eu não poderia falar nem endereço aqui, tá? Porque isso não é permitido pela medicina. Mas como foi ela que colocou aí no chat, tá? Tudo bem. Tá certo. Olha, te agradeço muito, doutor Reinaldo. Obrigado. Roberto, liga o microfone. Acho que a internet... Desculpem, gente, eu desliguei o meu microfone enquanto o doutor estava falando, esqueci de ligar novamente. Doutor Reinaldo, eu te agradeço muito pela sua participação, em nome da nossa associação Coro da Cidade de Santo André, e agradeço a todos vocês também pela presença. Espero que nós possamos ter um encontro aí no futuro próximo, quem sabe aí para falar com um pouco mais de detalhes sobre essa biomecânica e também sobre as outras muitas dúvidas que nós temos sobre saúde vocal. Mas resumindo, né, gente, tenham sempre um bom otorrino, muito soro, repouso vocal e não deem o seu máximo aí o tempo todo, que senão a sua voz não vai aguentar, né? Doutor, muito obrigado, então, e se você quiser deixar aí alguma mensagem, algum contato, enfim, fique à vontade. Eu quero deixar uma mensagem, porque eu sei que aqui predomina uma plateia de pedagogos do canto e também artistas, amadores e profissionais, né? E pandemia, gente, não é para sempre, não é eterna. Tá? Já estamos no final dessa pandemia, a vacinação é efetiva, mesmo nas vacinas mais simples, e o ano que vem a gente vai estar de volta. Tá? Então, não deixem essa sensação da ausência de trabalho, das dificuldades financeiras nesse momento, atrapalharem o futuro. Todos vocês têm décadas de arte pela frente. E posso dizer, você acha que o brasileiro consegue ficar sem um showzinho? Hein? De ir para uma baladinha, tomar uma cervejinha, beijar na boca, fazer amor? De jeito nenhum. Vai continuar tudo isso no pós. Tá? O professor de canto, o aluno não está vindo, mas depois espere que vocês vão trabalhar. Tá bom? Então, não fiquem se lamentando. Por que não fui fazer o curso de engenharia que minha mãe pediu para fazer? Ou fazer medicina, né? Não, gente, isso aqui é momentâneo. Para vocês terem noção, o Dr. Reinaldo está trabalhando com 80% menor movimento. Literalmente me equilibrando nas contas que são gigantescas na vida de um médico com família, né? Grande, como é o meu caso, né? Então, vamos tentar manter a serenidade e saber que a partir do ano que vem suas cordinhas vocais vão ser usadas, tá? Preparem-se e, por favor, não se descondicionem. Cantem todos os dias, tá bom? E outra, treinem seus médio-agudos. E outra, não deixem a voz da fala ganhar graves nem médios com muita potência, tá? Senão depois vai todo mundo procurar algum otorrino por aí porque está machucando ou não está conseguindo cantar na volta. Existe um descondicionamento vocal biomecânico da pandemia. Eu percebi isso nos cantores de pagode sertanejo porque foram os únicos que não pararam durante toda a pandemia. Tá bom? E se pararam por 4, 5 meses, depois começaram a voltar. Mas quando começaram a voltar, deu 3 semanas para eles virem em consulta. Tá bom? E assim, também, ao voltar a cantar, tentar não abraçar tudo de uma vez. Vá indo aos pouquinhos o número de horas de canto na semana, incluindo os remunerados, tá?
porque eu sei que vai vir coisa para fazer. Você acha que o pessoal vai parar de fazer evento de casamento com show ao vivo? De jeito nenhum. Já já vai estar tudo de volta, e a gente vai ter todo o nosso mundo e os nossos sonhos, a nossa vontade de crescer dentro da profissão, né, de buscar os nossos sonhos, incluindo eu, tá bom? Que ainda, sempre, todo dia é primeiro dia, né? Ainda faltam 30 anos pela frente, mas todo dia é primeiro dia, porque se eu me achar o último bolacha do pacote, lá na frente já era, né? Tá bom? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Eu quero convidar vocês também para o meu curso de Fisiologia Prática da Voz para professores de canto, cantores e fonoaudiólogos. Próxima versão é dia 17 de julho. Está lá disponível lá na minha página do Instagram, a forma de vocês verem conteúdo e como... E ajuda muito o professor de canto a fazer uma aula de canto melhor, na minha opinião, né, para entender a fisiologia. E lembrar também que o Dr. Rinaldo, as pessoas acham que passar com o Dr. Rinaldo é deixar um rim, né? Pega um pedaço do rim, um pedaço do baço, deixa lá com a secretária e tá pago, né? Não, não é assim, tá bom, tá, gente? Teoricamente, eu poderia já ter colocado um valor de consulta altíssimo já desde 2014. Mas aí, nessa época, eu pensei assim, poxa vida, se eu fizer isso, os aluninhos da EMESP, da Escola Livre de Música que existia ainda naquela época, e como é que eles vão fazer para chegar até mim? E agora que eu cresci, eu vou chutar a escada e não vou deixar esses indivíduos chegarem a mim, né? O aluninho que não trabalha ainda, que ainda depende do pai ou da mãe, mas que limita a verba para conseguir aprender a arte, foi quando eu decidi que eu ia ajudar vocês com os convênios que vocês têm, né? A OSESP, por exemplo, tem a Notre Dame, né? Que também é o do Teatro Municipal de São Paulo, né? Então, a gente aprendeu a utilizar os convênios ao favor de vocês, dentro da lei, para que vocês não tenham que pagar nada do próprio bolso, tá bom? E mesmo assim, quem não tem convênio, a gente sempre tem formas de auxiliar que vocês consigam passar. Que eu não posso falar aqui, obviamente, mas vocês podem tirar essa dúvida com a secretária, tá bom? Grande abraço para vocês, aproveitem o final de semana e estamos juntos. Muito obrigado, doutor Reinaldo, mais uma vez. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado. A gente vai encerrar agora a nossa gravação formal, mas depois nós continuaremos aqui com um bate-papo informal para colocar o papo em dia e, enfim, conversar um pouquinho. Estão todos convidados, convidadas, tá certo? Muito obrigado mais uma vez a todos vocês e um abraço grande. Até. Já pode parar de gravar, Silvia e Gabriel.